Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Esse é mais um vídeo para tratar o assunto de infraestrutura para veículos 100% elétrico. Mas esse vídeo é diferente, sabe por quê? Nós vamos falar de infraestrutura de veículos 100% elétrico, daqueles carros que estão aí no topo do mercado. Os carros mais caros 100% elétricos que a gente encontra no mercado brasileiro são carros geralmente esportivos, de alta performance, ou até mesmo aqueles modelos maiores, SUVs, que têm baterias muito grandes, né? Baterias aí na casa de 100 kWh. E aí, como é que a gente tem uma infraestrutura numa residência ou num pequeno negócio para esses veículos? Pessoal, muita gente não sabe, mas um carregador pequeno ou de potência limitada não vai conseguir carregar adequadamente um veículo como esse. E é exatamente o que esse vídeo trata, né? Carregadores no padrão de corrente alternada, AC do tipo 2, de 22 kW. Mas para entender tudo isso mais uma vez, trouxe meu amigo aqui, André, que é diretor da R-Force, a empresa que tem prestado todo o atendimento e assessoria ao longo no nosso projeto de veículos elétricos. Então, primeiramente, André, se apresenta aí para o pessoal e fala o que é a R-Force. Vamos lá, nós somos a R-Force, nós somos um integrador autorizado da WEG e eu gosto de reforçar, tá, Jorge, que nós somos especializados em estação de recarga. Seja para residência, seja para empresa, indústria ou projetos de múltiplas estações específicos, normalmente encontrados em condomínios. Bom, pois bem, pessoal, vocês já viram o André várias vezes aí no canal com a gente, a empresa é muito responsável, muito conceituada, tem ajudado a gente em diversas questões e agora chegou o dia, né, da nossa estação subir de potência. Vocês viram várias vezes eu fazer teste com os carros aí com a potência de 7 ou 11 kW. Mas quando eu botei o meu novo carregador, esse que está aparecendo aí na tela para vocês, né, que é o mais avançado, moderno e sofisticado e potente carregador que a WEG tem no padrão de corrente alternada no mercado brasileiro, de 2 tomadas com display, com cada uma das tomadas podendo chegar até 22 kW, o detalhe, né, é que o nosso carregador não tinha essa potência e agora ele tem. Mas vamos primeiro entender. André, por que 22 kW? Por que esse número mágico aí no padrão de corrente alternada? Bom, vamos lá, Jorge. Esse padrão, na verdade, ele vem de um resultado de uma tensão em 380 volts. Então, por exemplo, esse VMOB Park, esse modelo da WEG, ele pode chegar até 23 kW. Mas quando você tem uma tensão em 380, que ela é formada por 3 fases de 220 volts, multiplicando pela corrente e o fator que a gente considera raiz de 3, pelo fato de ser trifásico, você tem o resultado de 22 kW. Então, pessoal, todas as vezes que vocês viram meus vídeos até agora, né, eu tinha uma potência limitada em 11 kW. Por quê? Porque aqui na minha residência, o sistema trifásico, aliás, não é aqui na minha residência, em grande parte do Brasil, a distribuição de energia elétrica para residências ou pequenos negócios é um trifásico de 220, onde são 3 fases de 110. São poucos os estados brasileiros que tem o trifásico 220, que daria o 380, né? Exato. Então aí assim, para chegar nos 22 kW, eu preciso ter o 380. E aí qual é o milagre, André? Bom, com certeza não tem um milagre, precisa de um equipamento. Esse equipamento é um autotransformador elevador, onde ele eleva a tensão de 110 para 220 volts. Cada uma das fases, né? Cada uma das fases, resultando no 380. Aliás, vamos entender, esse transformador aí, você foi buscar onde? Bom, fui buscar com um parceiro da nossa cidade, Jundiaí. O nome dele é Junditraf. A empresa é de lá também? A empresa é de lá também. Muito tempo no mercado essa empresa? Sim, há bom tempo no mercado, já com uma boa referência, inclusive em transformadores, e ele que deu toda a assistência, produziu e, obviamente, entregou esse transformador conforme planejado. Então, pessoal, eu precisei ter um autotransformador antes da minha estação para poder ter esse incremento de potência. Sem esse equipamento, eu não conseguiria fazer isso.
Então, grande parte do Brasil, a distribuição de tensão, se você quiser ter 22 kW no carregador, você vai precisar ter esse autotransformador. Agora, para eu chegar nos 22 kW, né, esse transformador, esse autotransformador, como é que é a questão da potência dele? Ele tem que ser bem dimensionado? Como é que funciona isso? Sem dúvida, Jorge. Um dos principais requisitos é você saber a potência que você vai ter que entregar. Então, se nós estamos falando de 22, o resultado aproximado vai dar em torno de 21 kW, o resultado ali no conector do carro. Então, você tem que prever uma reserva para esse transformador. Então, no caso, nessa situação, nós utilizamos um transformador de 25 kVA. Ah, tá vendo, pessoal? Então ele é um transformador mais potente do que efetivamente a potência que gera por questão de segurança. E no caso, a Junditraf calcula tudo isso e faz a peça do jeito que precisa. Sem dúvida, eles além de calcular, eles projetaram esse autotransformador para adequar, inclusive, ao dimensional da sua casa aqui. E, obviamente, fizeram todos os testes de acordo com as normas antes de entregá-lo para ser instalado. Ah, então esse transformador não é uma pecinha de prateleira que você chega lá e puxa, ela está prontinha. Não, ela é feita sob medida. Infelizmente não. Então você tem que realmente ter as informações, as especificações técnicas, primeiro, muito corretas do que você precisa e procurar um fornecedor que, obviamente, atenda todas essas especificações do transformador. Tá vendo? Por isso que a gente usou aí a Junditraf, que é uma empresa que sabe exatamente o que está fazendo. Agora, para ter os 22 kW, eu preciso ter o autotransformador que faz elevação da tensão, mas é qualquer carregador que vai entregar os 22? Infelizmente também não. Por exemplo, nós temos a linha VMOB Wall. Que era a que eu usava antes e agora a gente está usando com uma potência mais baixa. Exatamente. Então esse VMOB Wall, ele tem uma potência máxima de projeto de até 7,68 kW. Certo. Ou seja, não chegaria nunca a 22. Ok. Mas a WEG não deixaria de dar uma solução para isso. Então nós temos a linha VMOB Parking, que você tem ela com display e um conector, com display, um conector e uma tomada de 20 amperes lateral, projeto bem bacana. Nós temos ela sem display e um conector e, obviamente, né, o modelo mais amplo, vamos dizer assim, e o mais tecnologicamente falando, que é o que você tem com dois conectores aqui. Então, pessoal, eu tenho um carregador mais moderno, mas existem outras soluções de carregadores aí que a gente pode utilizar com esses 22 kW. Lembrando, hein? Também não é todo carro que aceita 22 kW, né? E isso a gente vai mostrar ao longo do nosso canal, vários outros vídeos a partir de agora, uma vez que a gente tem agora a possibilidade de 22 kW. Então, pessoal, como vocês viram, a gente vai elevar a nossa capacidade de carregamento para 22 kW. Mas isso nem chega a ser uma tremenda novidade, né? Essa solução de transformador elevador já existe há algum tempo. Mas aqui nós trazemos uma novidade para você, inclusive que foi desenvolvida pela R-Force para a gente fazer os nossos testes, mas isso também vai estar disponível para você, cliente. Se você quiser ter essa solução, você também vai poder ter. E que solução é essa, André? Vamos lá, Jorge. Foi uma solução realmente desenvolvida pela R-Force. Ela é exclusiva, onde você tem uma chave seletora conectada a esse transformador, claro, onde você consegue selecionar a opção de 220 volts ou 380 volts, passando pelo zero, que seria um neutro, desenergizando a estação de recarga. Só para vocês entenderem, né? Então a minha estação de recarga a partir de agora, no mesmo conector, eu vou poder escolher ou 11 kW para carregamento ou 22 kW para carregamento. Então no mesmo conector eu vou poder escolher ou uma potência ou outra. Aí você deve estar pensando, por que eu já não deixo tudo em 22 kW e preciso ter essa chave seletora? Tem um motivo para isso. Qual que é, André? Vamos lá, partindo do princípio que o veículo aceita as duas potências... Então vamos falar daquele carro, né, os tops de linha, esses carros mais poderosos, com baterias aí na casa de 100 kW, que aceitam carregamento em 22. O 22 kW, ele demanda muita potência da sua casa que você poderia estar utilizando em outros locais. Então quer dizer, quando eu estou em 22 kW, a entrada de luz da minha casa está meio que sobrecarregada. Exatamente, você pode estar muito próximo disso, pelo fato de estar utilizando 2 chuveiros ao mesmo tempo, cozinhando, enfim, todos esses equipamentos eletrônicos. Então o que acontece? Numa situação dessa,
e você não tendo a urgência de tempo de carregamento, coloca a chave seletora no 220, ele vai carregar com 11 kW, com metade dessa potência, liberando parte dessa carga para uso em outras áreas da casa. Então, para você entender, né? Você tem, por exemplo, aí um Audi e-tron, né? Que é um carro que tem uma bateria de quase 100 kW. Se você sabe que o carro vai ficar a noite inteira carregando, né? Você chegou em casa às 7 horas da noite e só vai pegar o carro no dia seguinte, 7 horas da manhã, então são 12 horas. Você não precisa carregar o carro em 22 kW, você carrega o carro em 11, né? Porque em aproximadamente 9 ou 10 horas vai carregar o carro completamente, partindo do princípio que a sua bateria está completamente esgotada. Mas, por exemplo, você estava usando o carro, né? E chegou na sua casa e 4 horas depois você vai ter que sair para um outro lugar e talvez seja uma viagem. Aí você precisa carregar o carro rápido. Nessa situação, aí no meio da tarde ou no meio do dia, você põe em 22 kW para carregar mais rápido. Perfeito, Jorge, porque quando o tempo de carregamento é importante para o seu momento, para o seu dia a dia, joga a chave direto no 380 volts, muito facilmente, né? Só virar a seletora e você vai ter os 22 kW carregando esse veículo. Tá vendo, pessoal? Então essa solução que a R-Force desenhou pra gente, claro, ela desenhou isso pra gente para efeito de testes que a gente faz aqui no canal. Mas outros clientes podem usar isso. A gente sabe que 22 kW, né? Quando a gente fala de uma concessionária, de uma indústria, é bem tranquilo, né? Qualquer lugar aí, shopping center, vai ter uma potência dessa. Mas para uma casa, 22 kW é bastante coisa, né? Representa bastante, Jorge. Às vezes as pessoas não têm noção de quanto representa 22 kW dentro do todo. Praticamente 3 chuveiros ligados ao mesmo tempo na posição inverno. Com certeza, e por algumas horas. O chuveiro você não fica ligado 8 horas, né? O carregador fica. Fica ligado durante 8 horas. Então, assim, é bastante energia. Então, essa chave seletora que a R-Force desenvolveu pra gente, trabalhando junto com o transformador elevador, no caso aí que a Jundi Trafo desenhou pra gente, é uma solução que outras pessoas poderão ter, né, André? Sem dúvida alguma, ela é possível e adaptável a qualquer tipo de instalação, né? E, obviamente, é uma solução bem interessante. Então, lembrando, né, pessoal, para fazer tudo isso na sua casa tem que chegar ali um sistema trifásico de 220. Se a sua casa estiver num lugar que tem um sistema bifásico ou monofásico, não vai dar, né, André? Não, aí não seria possível porque a gente cairia dentro daquela questão do carregador mais simples, no caso o V-Mob Wall, que vai até 7,68 kW. Então, é impossível chegar nos 22. Você precisa ter obrigatoriamente o trifásico de 220 para poder ter essa solução aí. Agora, vocês acharam muito legal, pô, vão ver vários vídeos no canal a respeito disso, mas quanto custa tudo isso? Então vamos separar em 2 momentos, né? Vamos supor que por qualquer motivo você já tenha um carregador que pode chegar em 22 kW. Você já tem na sua casa esse carregador, mas hoje ele está trabalhando com metade da potência porque você tem um trifásico 220. Para ter essa solução do transformador elevador mais a chave seletora com toda a instalação adequada, a gente está falando de mais ou menos quanto, André? Bom, vamos lá, Jorge. Todo esse pacote, considerando a situação que você tem aqui, que é um dos conectores ligado nesse sistema, estamos falando aí em torno de R$12.000. Então aí vai ter chave seletora, vai ter o transformador elevador e toda a instalação necessária para isso. Exatamente. Bom, ok. Aí vamos supor que a pessoa não tem nada. Não, estou querendo comprar um 100% elétrico, mas estou querendo comprar um carro top, né? Carro top é aqueles lá de 400 mil para cima, né? São os carros elétricos aí de alta gama. E ele precisa de toda a solução. O que ele pode fazer então? Tem essa instalação de 12 mil e qual que seria a solução de carregador dos mais adequados ou simples? Bom, se ele não tem necessidade de ter os 2 conectores, ele pode partir para um V-Mob Parking, sem o display, com um conector só, e aí nós estamos falando todo esse pacote, incluindo a estação de recarga, mais o transformador, mais a chave, em torno aí de R$25.000 instalados. Então, R$25.000 você vai ter a solução do carregador de 22, o transformador elevador, a chave comutadora e toda a instalação. Agora, André, é uma pergunta que todo mundo tem que fazer, né? R$25.000 não é muito dinheiro para uma solução de carregamento? Boa pergunta, Jorge. É uma pergunta que todo mundo acaba não fazendo um comparativo correto. Então, se você está falando de um veículo em torno de R$150.000, por exemplo... Os mais baratinhos, os né? Os mais baratos, os de entrada, vamos dizer, no mercado hoje.
Sim, eu acho que é representativo o valor dentro do valor do veículo. Então não faz sentido você ter essa instalação para um carro aí que custa 150 ou 200 mil reais, que são os modelos mais compactos. Exatamente, e muitos deles nem devem carregar nos 22 kW. Vão ser carros que vão aceitar 7 ou 11. Exatamente. Agora, quando nós estamos falando, como você mesmo disse, carros premium, né? De alta gama. Exatamente, de alta performance, que tem inclusive os carregadores em 22, partindo aí de 400 mil reais para cima. Tem modelos aí até de R$1 milhão, né? Exatamente, esse valor passa a ser quase que insignificante dentro do valor total do veículo. Então, pessoal, a gente tem que entender que essa solução que nós estamos falando aqui de 22 kW é para uma parcela relativamente pequena de carros no mercado brasileiro, né? Não são todos os carros que vão conseguir aceitar esse carregador. São os carros, né? Estamos falando de Audi, estamos falando de Porsche, estamos falando desses modelos 100% elétricos de altíssima gama que precisa de solução assim. Agora, um ponto muito importante que tem que ser levado em consideração, porque na maioria das vezes as pessoas não leem manuais e isso às vezes pode ser um tremendo problema. Várias montadoras dão garantia aí para as baterias de alta capacidade dos carros, muitas das vezes de 8 anos, não só para a bateria, mas para o sistema elétrico de alta tensão. Tem montadora até que dá 10 anos de garantia. Só que essas garantias são condicionadas a um carregamento correto da bateria, né? Então, se você tiver qualquer problema no carregador, a montadora pode simplesmente cancelar a garantia do seu carro. E isso é possível de acontecer quando você não tem um carregador ou uma instalação adequada, André? Sem dúvida alguma, é possível de acontecer, por isso que é muito importante você definir qual é a melhor estação de recarga, a potência mais adequada para aquele conversor pelo qual o carro foi fabricado e projetado, assim como utilizar uma rede de homologados para fazer a instalação desses carregadores. Lembrando das proteções e tudo aquilo que já foi falado sobre a importância de uma instalação perfeita, correta e de acordo com as normas. Tá vendo, pessoal? Então é o seguinte, essa solução de carregador de 22 kW, ainda mais agora com a solução exclusiva aí da R-Force, de você poder ter duas potências diferentes no carregador da WEG, inclusive esse processo aí de seleção de carga, né? A própria WEG autorizou esse projeto. É uma solução que pode atender muito bem alguns tipos de cliente. Claro, novamente, os carros de alta gama. Isso não vai atender o cliente de média ou de carro elétrico de baixa gama. Nem faz sentido fazer esse investimento. Mas de toda forma tá aí, vocês vão ver vários vídeos daqui para frente com essa solução. E se o pessoal gostou, achou interessante, quer entrar em contato com a R-Force, como é que faz, André? Só acessar o nosso Instagram, @rforce, com 2 Cs, e lá vai encontrar todas as informações para entrar em contato com a gente. Portanto, pessoal, aguardem a partir de agora uma série de vídeos aí no canal mostrando essas soluções de carregamento e agora a nossa estação com 22 kW de potência. Agora o André vai explicar pra gente como tudo isso funciona. E aí, André, como é que é o funcionamento? Vamos lá, Jorge. É o seguinte, aqui nós fizemos a instalação de uma chave comutadora, né, mais conhecida como uma chave seletora, onde na posição 1 nós temos 380 volts, que significa isso, 3 fases 220, mais o neutro mais o terra, entregando aproximadamente 22 kW. E na posição 2, a gente tem 220 volts, onde seriam 3 fases de 110, mais o neutro mais o terra, entregando aí aproximadamente 12 kW. E agora nós vamos fazer o primeiro teste, mudando a chave para a posição 2, que é o 220 volts. Então como é que a gente sabe que a minha estação está no 220 trifásico? Vamos lá, Jorge, existem duas formas. A primeira, nós temos aqui o conector 2, que refere-se a esse conector, tipo 2, entregando 12 kW. Mas se ainda assim você tiver dúvida, dá para ir no campo mais opções, e ainda assim no conector 2 você vai ter aqui 220.3 volts. Bom, pessoal, essa conexão é aquela que até hoje a gente usou em todos os nossos testes. E agora a gente vai fazer a mudança do 220 para o 380 volts. Mas antes, a gente passa para a posição 0. Para quê? Para a gente desenergizar todo o sistema. E para isso é até importante a gente esperar alguns segundos
para que todo o equipamento esteja preparado para receber a nova tensão, que será 380 volts. E agora nós vamos fazer a ligação no 380 volts, que está ligado direto a um autotransformador elevador. E agora, como é que a gente sabe que o sistema está no 380 trifásico? Jorge, da mesma forma que nós fizemos no 220. Você vem aqui no nosso display, conector 2, tipo 2, agora com uma potência de 21 kW, bem mais do que antes, né? E aqui você tem mais opções, você consegue verificar a tensão de 382,6 volts. No mercado brasileiro existem poucos veículos 100% elétricos que conseguem receber 22 kW no padrão AC do tipo 2. Um bom exemplo é aqui o e-tron GT, que tem essa possibilidade. Mas olha só, André, como é que a gente sabe que toda essa energia está entrando no carro? Vamos lá, Jorge. Primeiro, a gente consegue verificar pelo display o conector 2 ocupado, então significa que está carregando, e uma potência de 20 kW. Aí nós vamos aqui em mais opções e a gente consegue verificar a tensão que está sendo utilizada no carregamento, assim como a corrente. E aí você consegue ter certeza que esse carro está carregando nas condições pelo qual ele foi projetado. Assim, pessoal, o carregamento é muito mais rápido, ou seja, metade do tempo do que o carregamento feito em 11 kW, por exemplo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.